Olá, dando continuidade aí ao nosso estudo sobre os crimes contra a dignidade sexual, o primeiro crime que a gente vai observar é exatamente o crime de estupro, que está previsto aí no seu artigo 213 do Código Penal. Vamos à redação, então, do tipo penal? Artigo 213, caput do Código Penal. O crime de estupro é quando você tem o constrangimento, então é o ato de constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a ter conjunção carnal, ou a praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso. A pena aí prevista, que você está vendo, reclusão de 6 a 10 anos. Então é exatamente o tipo penal do estupro previsto aí no seu artigo 213, caput. Vamos estudar um pouquinho sobre o que está envolvido aí, quais são os bens juridicamente protegidos quando a gente fala do crime de estupro no Código Penal. Então eu fiz um esqueminha aqui no quadro, já vou sair da frente para você observar. Tem 3 pontos principais. A liberdade sexual, que você está vendo, que é protegida. Também temos a dignidade sexual e, finalmente, o desenvolvimento sexual. O que significa isso? Bom, quando a gente tipifica o crime de estupro, nós estamos protegendo, então, a liberdade sexual. O que significa isso? Que toda pessoa tem de dispor sobre o próprio corpo no que diz respeito aos atos sexuais. Quando a gente quer proteger, ou então, finalmente, relevar, uma dignidade sexual do indivíduo, é porque a gente está dizendo o seguinte, que o estupro, de uma certa forma, quando tipificamos, é porque ele atinge exatamente aquela liberdade sexual e agride simultaneamente a dignidade do ser humano, que se vê humilhado com um ato sexual. E, finalmente, também se tipifica o estupro para se proteger o desenvolvimento sexual, ou seja, busca-se evitar as situações de violência e redes de exploração sexual de crianças e adolescentes no Brasil. Então, se tipificando o estupro, são situações em que nós estamos protegendo aí a liberdade sexual, a dignidade sexual e também o desenvolvimento sexual das pessoas. Bom, qual é o objeto? Qual é o objeto material do delito? Quem pode sofrer o crime de estupro? Na redação antiga, apenas a mulher. E na nova redação, após a Lei 12.015, olha o que eu coloquei para você. O objeto material do delito pode ser tanto a mulher quanto o homem. Ou seja, a pessoa contra a qual é dirigida a conduta praticada pelo agente. Por quê? Porque quando você observa a redação do seu artigo 213, você vê que o ato é de constranger alguém. Tanto faz ser homem ou mulher. Então, tanto o homem quanto a mulher podem ser vítimas do crime de estupro, a partir da redação da 12.015 de 2009. Então, veja só, os sujeitos, quem pode praticar o crime de estupro? Os sujeitos são comuns, deixaram de ser próprios. O estupro é um crime chamado bicomum, ou seja, um homem pode estuprar uma mulher ou homem, e a mulher pode estuprar uma mulher ou um homem. Sim, mas como isso é possível? Basta que haja esse constranger, que depois eu vou analisar com você o que significa esse núcleo do tipo penal. Mas por enquanto, aceita isso, olha, tanto o homem quanto a mulher eles podem ser vítimas, mas também tanto o homem quanto a mulher podem ser sujeitos ativos do crime de estupro, ok? Então, como eu estou colocando aqui, pelo próprio significado da expressão conjunção carnal, nessa situação prevista aí no Código Penal, o sujeito ativo do estupro pode ser tanto o homem quanto a mulher. No que diz respeito à prática de ato libidinoso, qualquer pessoa poderá ser sujeito ativo, bem como sujeito passivo, tratando-se então na hipótese que a doutrina classifica de um delito comum. Antigamente, a mulher que colocasse uma arma na cabeça de um homem e mandasse ele praticar sexo com ela, cometia mero constrangimento legal. Mas agora, nós temos exatamente a possibilidade do homem também sofrer pelo delito, ser vítima do crime de estupro. Então, a nova tipificação é exatamente para alterar esse entendimento. O que antes seria um constrangimento ilegal do seu Código Penal, agora nós temos exatamente a tipificação também para o crime de estupro. Já com relação, então, ao sujeito passivo, a vítima, olha o que eu coloco aqui para você. No caso de estupro com conjunção carnal, o sujeito passivo obrigatoriamente deve ser do sexo oposto, pressupondo uma relação heterossexual.
Agora, no que diz respeito à prática de ato libidinoso, de novo, novamente, nós temos que qualquer pessoa também poderá ser sujeito passivo, tratando-se na hipótese de um delito comum. Resumo para você aqui no quadro como é que era a situação antes da Lei 12.015 e como é que ficou depois da Lei 12.015, em relação à questão das penas aos entendimentos. Antes da Lei 12.015, se fosse maior, em relação ao sujeito passivo, né, maior de 18 anos, pena básica do crime de estupro, com aplicação aí das circunstâncias do artigo 59. Entre 14 e 18 anos, pena básica também do crime, com aplicação do artigo 59. E menor de 14 anos, havia presunção de violência, que estava antigamente no artigo 224. Como é que ficou agora? Maior de 18 anos, se aplica a pena básica com aplicação do artigo 59 do Código Penal. Entre 14 e 18 anos, então, agora, pena qualificada pelo artigo 213, parágrafo 1º, é uma norma penal mais gravosa, então ela é irretroativa, ela não retroage a partir da edição da lei. E para aqueles que têm menores, são menores de 14 anos, ou pessoas que sofrem de uma alienação mental, ou não oferecem resistência, tudo isso a gente vai ver daqui a pouquinho, não tem como oferecer resistência, se trata então agora do estupro de vulnerável, artigo 217-A. É uma norma penal também mais gravosa e por isso ela é irretroativa, ou seja, ela só pode ser aplicada a partir da publicação da lei. Então, perceba a diferença que você tinha antes de um tratamento para as vítimas do crime de estupro, sujeitos passivos, para depois da lei 12.015, da edição da Lei 12.015 de 2009. Guarde isso aqui, aplique isso aqui nos casos em que você pode lidar aí no seu cotidiano, que é exatamente o que aconteceu a partir da edição da Lei 12.015. No próximo bloco eu volto, continuo falando mais um pouquinho com você sobre os crimes contra a dignidade sexual, estamos falando ainda do estupro. Até o próximo bloco.